Glória a Deus. Não me estavam a ouvir, agora já me estão a ouvir. Glória a Deus. Vamos abrir a Eclesiastes 11:4. Eclesiastes. Onde é que fica Eclesiastes? Fica na Bíblia. Fica ao pé de Isaías. Fica depois dos Provérbios, depois Salmos, Provérbios, Eclesiastes. A área financeira toca-nos às vezes. Às vezes nós não entendemos qual a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é nos abençoar. Não percebemos porque é que tem que ser dado de nós alguma coisa para que possa acontecer a bênção. Mas no planeta todo assim acontece. Semeia-se para se poder colher, até no nascimento de algum ser vivo, algum deles semeia no outro ser, para que haja nascimento. Tudo funciona assim. Inclusive, se você quer receber sorrisos, você tem que dar sorrisos. Se você quer ser bem tratado, você tem que tratar bem os outros. Porque senão não vai acontecer, não vai dar. Vai chegar a uma altura em que aquilo que você está a semear vai colher. E não vai ser bom para si. Você não vai gostar. Então veja aqui o que está escrito em Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Quem observa o vento diz assim, não, hoje está vento, eu não vou semear. Hoje as condições não estão boas, hoje estão como o mundo está, eu vou dar de mim. Uma das coisas impressionantes, você tem que ler a Bíblia para você entender. Um dos homens mais ricos sobre a face da terra, Salomão, antes de Deus lhe pedir, antes de lhe aparecer e dizer, diz-me o que queres. Ele não pediu ter vitórias sobre os inimigos, ele não pediu finanças, ele pediu sabedoria. Mas sabe o que é que ele fez antes? Ele semeou com Deus em grande abundância. Claro que ele podia, graças a Deus que podia, mas também podia não ter semeado. Como alguns dizem, isso é um desperdício. Não era a primeira vez que ele semeava 1000 holocaustos. Eu quero que você entenda. Deus olha para o nosso coração. Olha como é que nós estamos a semear e o que estamos a fazer. E no nosso coração é que Ele vê se somos dignos de Ele poder em nós abençoar mais. De Ele nos poder aumentar a nossa área financeira. Para ver se nós estamos a pôr só nas finanças, só no dinheiro é que estamos a meter o nosso objetivo ou estamos a meter em Deus. Qual é o nosso objetivo? Quem observa o vento nunca semeará, quem observa as nuvens nunca cegará. Assim como tu sabes qual o caminho do vento, não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras do Senhor que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta e se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O que é que você deve semear? O que é que você deve dar? Aonde deve dar? Isso é algo que você deve pedir a Deus que lhe mostre. Eu vou-lhe explicar porquê. Porque se você estiver a semear no sítio que é errado, você não vai ser abençoado. Se você estiver a dar a oferta errada, você não vai ser abençoado.
Mas, no entanto, se você semear e a semente certa que Deus lhe colocou no coração, Deus o vai ver. Deus o vai ver. Então vamos semear, em nome de Jesus. Fizeste obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço. Meu Senhor, grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço. Meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, Senhor, por tudo o que tens feito por nós. Grato sou por tudo o que tens trazido até às nossas mãos e por tudo o que ainda vais fazer. Que tudo seja para a tua glória e honra e que em tudo tu sejas exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe que em tudo se baseia em sementeira colheita. Tudo, 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 tudo. Cuidado com as suas palavras, cuidado com o que você fala dos outros, cuidado com o que você semeia na sua vida, cuidado com essas coisas. Eu quero falar sobre algo que me tem vindo a tocar toda esta semana. A tempestade. Vamos abrir em Lucas 8, 22. Lucas 8, 22. E à medida que vamos abrindo, eu vou beber. Água. A bênção que Deus nos deu. Água. A água proporciona com que este planeta tenha vida. E em Lucas 8, 22, vemos algo que aconteceu. A tempestade muitas vezes nos fala de situações em que nós estamos a passar. Mas eu quero vos ler primeiro. E aconteceu que naqueles dias entrou num barco com os seus discípulos, quem Jesus, e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de um vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele levantou-se, repreendeu a fúria, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda, e eles lhe obedecem? Eu quero-vos levar aqui, se calhar é importante, creio eu que é importante. Vamos aqui nós fomos a Lucas, não é? A Lucas, não foi? Estivemos em Lucas e agora vamos abrir em Mateus 8,
Mateus 8, 23. Mateus 8, 23. Glória a Deus. Vamos ler a mesma passagem bíblica. E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguia-se uma grande bonança. E aqueles homens maravilhados dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você sabe quem é este? É aquele que vive dentro de si. Jesus disse que ele ia para o Pai, porque se ele não fosse para o Pai, o Consolador não haviam de ver, o Espírito Santo que agora habita nos nossos corações. O mesmo Espírito Santo que tirou Jesus dos mortos, que o ressuscitou. É a tempestade. Eu lembro-me de circunstâncias que eu passei na minha vida. E eu vi sempre que no final tudo vai bem. Mas quando se está na tempestade, é a parte pior de tudo. Se você for de barco e houver uma tempestade, sabe o que é que você deve fazer? Começar a correr o barco de um lado para o outro com os braços no ar aos gritos. É? Mas é quase assim que você faz quando não está num barco. Mas no barco você deve baixar a vela, deve atar muito bem os mastros, que é para eles não agarrarem e com a força da água começarem a virar-se para um lado e para o outro e poder mandar alguém fora do barco. E depois sabe o que é que você deve fazer? Nada. Ficar quieto. Quando você está a passar por uma tempestade, o que você deve fazer é ficar quieto. Se você agora, neste momento, está a passar por uma tempestade, você deve ficar quieto. Os discípulos tiveram a ousadia e tiveram a perspicácia e tiveram a inteligência de ir acordar Jesus. Mas ele mal foi acordado, ele logo os repreendeu. Então onde é que está a vossa fé? Vocês viram o que eu fiz, viram o que eu falei, por que é que vocês não fizeram o mesmo? Será que as tempestades virem para ficar nas nossas vidas? Ou elas são só passageiras? Houve situações na minha vida que eu não sabia como sair delas. Houve situações mesmo muito complicadas na minha vida. E Deus sempre abriu uma porta. Mas não foi muitas das vezes naquela altura que eu queria. Eu estava no meio de uma tempestade e eu queria que a tempestade parasse logo e de repente... Mas não foi assim. Inclusive, houve tempestades que aconteceram na minha vida que só pararam no dia ou na hora em que eu disse: Senhor, eu confio em Ti.
Só depois de eu ter feito esta oração e de ter dito, mesmo apesar de tudo o que estava a acontecer, a não ver maneira de me socorrer, de me conseguir livrar, mas eu fiz uma oração e disse: Senhor, eu confio em Ti. Eu lembro perfeitamente de uma dessas vezes, estava de serviço, estava a trabalhar, andando de um lado para o outro, com um guarda noturno, rodando na zona que me estava atribuída. Na minha cabeça parecia um turbilhão, parecia uma tempestade autêntica. Até que eu parei e eu disse: Senhor, confio em Ti. Iam de ser perto das 4 da manhã, portanto eu trabalhava da meia-noite às 6 da manhã, isto iam de ser perto das 4 da manhã. Eu orei e perto das 5 da manhã eu recebo um telefonema de um colega meu e eu vou ter com ele. E Deus, através dele, me abençoou. Fica tudo resolvido. Você tem que entender uma coisa. Quem é que enche a nossa boca de bem? É Deus. Não é o que você faz que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o que você ora, é o que você crê, é o que você fala para com Deus, confiando nele. Não fazendo como os discípulos que agarraram e se queixavam. E isso não trouxe solução. Antes, pelo contrário, foram repreendidos por Jesus. Embora, eu sou-lhes sincero, eu acho que foi a melhor coisa que eles foram fazer. Foi cortar Jesus. Mas entendam uma coisa. Em que ponto está a sua vida? Como é que está a sua vida? Como é que estão as coisas? Você está no meio de uma tempestade? Ou você continua a querer tirar o barco da tempestade, tirar a sua vida da tempestade à força de pulso, não confiando em Deus? Uma pessoa minha conhecida virou-se para mim e olhou para mim de uma forma e disse: realmente tens qualquer coisa. Eu tenho é aquilo que Deus quer dar a toda a gente. Talvez a diferença seja porque eu busco a Ele. Eu agora já não confio em mais nada, nem coisa nenhuma, nem alguém, nem nas minhas próprias capacidades. Eu confio é nele. Eu dependo é dele. À medida que eu ando e assim faço, coisas começam a acontecer. Não é por acaso está escrito em Mateus 6:33: buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Você está a buscar primeiro o reino de Deus? Ou está a tentar pela sua própria força de conseguir resolver os seus assuntos? Quanto mais depressa você se render a Ele, mais depressa as coisas se resolvem. Mais depressa você sai da tempestade. Eu vou dar um exemplo que Deus me mostre, uma forma simples de eu vos mostrar aquilo que Deus me está a mostrar a mim. Imaginem que numa determinada circunstância financeira a solução para a sua vida era pedir um empréstimo.
Então o que é que você faz? Você acha que é através dessa forma, então de todas as formas vai tentar arranjar um empréstimo, tentar que lhe conceda um empréstimo, tentar daqui, dali, daquela, desta e daquela forma. Quando você o que devia ter feito era ter esperado, orar a Deus e deixar que Ele resolva o assunto. Isto porque você está a confiar nele. Você iria dizer, não Senhor, eu poderia fazer isto. E se calhar resolveria, mas em vez de fazer isto, eu não faço. Eu confio em ti. Cada vez que você faz isto, você dá um passo enorme. Por isso é que Deus diz, tornai vós para mim que eu tornarei para vós. O que é que vocês fazem? Continuam a achar que vocês conseguem controlar as vossas vidas? Que conseguem dar solução para tudo nas vossas vidas sozinhos? Não completamente. Eu já reconheci que sem Ele nada posso fazer. Há áreas da minha vida que eu larguei completamente as mãos. E eu sei que está entregue nas mãos dele. E eu sei que Ele dá a solução para tudo. Até como é que vai ser aquilo? Como é que vai ser aquilo? Imagine que você está habituado a conduzir um carro. Imagine você, a partir de um certo momento, você deixa que outra pessoa conduza e você vai na parte de trás do carro descansado, podendo até dormir, podendo fazer tudo. Jogar, estar no telemóvel, alguém conduz para si. Alguém está a conduzir a nossa. Quando nós confiamos, as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar. Ouça, isto não é um relacionamento que acontece em grupo. Por favor, o que eu lhe estou a falar é de algo muito pessoal. Algo que acontece entre si e Deus, entre cada um de nós e Deus. Um relacionamento muito pessoal. É um relacionamento que você fala para com Ele. Ele ouve, responde. Você pode dizer, mas eu não ouço nada. Se calhar você está à espera de que Deus responda de uma determinada forma. Você não está à espera. Você tem que entender uma coisa, esperar em Deus é mesmo esperar, confiar. É nós dizermos, haja o que houver, Senhor, eu sei que Tu és a solução para tudo na minha vida. Eu sei que Tu és o Deus que me curas, eu sei que Tu és o Deus que me abençoas, eu sei que Tu és o Deus que me livras. Em tudo. A paz de Deus nos enche as nossas vidas de tal forma que acontece como aquele pastor, começa a ficar preocupado, não está preocupado. Entende? O diabo tenta por todas as formas fazer com que pareça todas as coisas piores do que são. Ouça, eu vou-lhe dar um exemplo. Você agarra no comando da sua televisão, ligue para um canal que esteja a dar notícias e veja as notícias. E você vai ver uma coisa muito simples. Desde o princípio ao fim, a quase 90% das notícias que dão é tudo desgraças, de mal, tudo o que aconteceu de mal e que vai estar mal, e só dizem mal, e estão a falar e vai haver
coisa, e vai haver isto, e vai haver aquilo. Só falam mal, 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 mal. Você não acha esquisito? Ainda deve estar para nascer um programa de televisão. Programa de televisão quer dizer um telejornal onde do princípio ao fim só deem boas notícias. Alguém que está aqui comigo começou-se a rir. Porque é impossível, não é? Eu vou-lhe dar o exemplo. É mais notícia que aconteceu um problema aqui, num lado do que uma notícia em que teve tudo bem no outro. Nós temos que entender que o diabo utiliza isso para nos derrotar também. Para nos mostrar, não, nós não conseguimos, nós não vamos conseguir vencer, não vamos conseguir ultrapassar. Não, isso não, até os outros também não conseguiram, não deram, não se livraram e tiveram problemas. O diabo nos tenta trazer o pior cenário possível, a pior imagem possível de tudo. Por isso é que na nossa cabeça muitas das vezes não conseguimos parar com pensamentos que nos tentam atropelar e nos mandar abaixo. Mas Deus nos diz: eu sou contigo todos os dias da tua vida. Eu gosto muito daquela passagem em que Davi diz: mesmo que eu andasse pelo vale das sombras da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Jesus também estava com eles no barco. Vocês acham que se eles não fizessem nada e ficassem quietos, Jesus não ia despertar e repreender no mesmo os ventos e os mares? Era preciso acordá-lo? Será que ele não ia acordar para ele próprio? Será que as circunstâncias na sua vida têm de ir a um ponto tal, ou quando começa o problema você tem que tentar resolver de todas as formas, não esperando em Deus? As maiores bênçãos que eu tive na minha vida, sabe como é que foram? Ficando quieto. Eu sei que às vezes parece uma loucura. Eu reconheço, porque eu próprio, a princípio, também pensava assim. Até que eu comecei a ver as coisas a acontecer e comecei a acreditar em Deus. Mais e mais e mais. Então, o que é que eu fazia quando havia os problemas? Eu ficava quieto. Então, mas tem que se resolver, tem que ir, tem que ser. Não, 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 não. Quieto. Em paz sereis guiados. Quieto. Eu sei que muitas das vezes a pressão é muito grande. Se não fizeres assim, o que é que vai acontecer? Então, e depois aquilo e aquilo outro. Então, e se não fores tentar resolver, ainda morres. Ainda pode acontecer isto, pode acontecer aquilo, pode acontecer o outro. E Deus? Não está Ele a dormir na sua vida? Não está Ele dentro de si? Não está Ele à espera da sua reação? Você sabe que os discípulos podiam ter acordado Jesus de outra forma e podiam ter dito: Senhor, socorre-nos, porque tu podes. E isso sim era uma grande declaração de fé. Algumas das orações mais simples que eu fiz, que eu fui abençoado, era dizendo muitas vezes: Senhor, tu podes. Não dizia muitas vezes, mas dizia: Senhor,
relação a este assunto, tu podes resolver. Podes. Tu tens o poder de resolver. Ele cura sentimentos. Uma coisa que eu achava ser completamente impossível, até curar os meus próprios sentimentos. E você sabe que essa cura continuou durante anos? Muitas das vezes era sensível demais. E eu sei disso. E Deus foi-me curando os sentimentos. E num dia, quando eu aceitei Jesus, comecei a frequentar a igreja, comecei a aprender mais e mais de Deus. E num determinado dia que eu me deitei, e no outro dia acordei e a pessoa de quem eu amava e gostava, o sentimento que eu tinha por ela desapareceu por completo. E para Deus me provar o que eu estava a sentir, permitiu que eu fosse jantar com essa pessoa. E eu não sentia nada. Eu próprio estava de boca aberta. Como era possível? Como era possível Deus ter tirado de mim um sentimento que eu achava que era impossível de sair? A partir daí eu comecei a perceber que Ele pode fazer tudo. Pode fazer tudo. Mas você já percebeu isso na sua vida? Que Ele pode fazer tudo. Ele pode curar aquele que precisa de cura. Ele pode abençoar aquele que precisa de ser abençoado. Basta que ele creia. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Só assim você recebe a bênção. Só assim você é abençoado. Claro que há alturas na sua vida que Deus espera mais de si, como esperou mais, Jesus esperou mais dos discípulos. Porque temeis, homens de pouca fé, está nos 26, versículo Mateus 8, 26. E ele disse-lhes, porque temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu uma grande bonança. Um dado pastor foi curado aos 16 anos de idade de uma má formação do coração. Inclusive o médico esteve no dia anterior perto da cama dele e disse, passem lá amanhã que eu passo o atestado de óbito. Mas ele acreditou em Deus e não morreu. Anos mais tarde, muitos anos mais tarde, já casado e com filhos e tudo mais, os sintomas no coração voltaram. Desta forma, muito agudos, com muita dor. E ele orava. E Deus lhe mostrou uma vez, não sei se num sonho, se numa visão, lhe mostrou que eu estava no meio de uma arena e que dirigiam-se para ele leões muito grandes em direção dele. Ele olhou, porque estava no meio de uma arena, viu que não conseguia correr o suficiente para conseguir chegar a tempo de saltar para o outro lado, para não ser atacado pelos leões. Então ele olhou para os leões. E ele estendeu o dedo e os repreendeu em nome de Jesus. Nenhum mal te será, nem praga alguma chegará até mim. Em nome de Jesus. Os leões não pararam de correr, continuaram a correr.
Só que a diferença é que quando chegaram ao pé deles pareciam gatinhos a roçar-se no corpo dele e não o queriam devorar. Muitas das vezes as circunstâncias se levantam como uma tempestade nas nossas vidas e você está a orar contra elas, está a repreender aquilo que se está a levantar contra si, está a repreender a doença, está a repreender a problemas disto, daquilo, daquilo outro. Você está a repreender. Aí você será chamado não homem de pouca fé, mas homem de grande fé, porque acredita no poder de Deus que está em si, no nome de Jesus, dado por Jesus. Porque ao nome de Jesus todos os joelhos se dobram no céu, na terra e debaixo da terra. As circunstâncias estão-se a tentar voltar contra si, a tempestade está-se a levantar, ou já está no meio da tempestade. Fique quieto e ore. Repreenda os ventos e o mar. Repreenda a tempestade, repreenda os problemas. Sabe o que é que vai acontecer? Eles não têm outra forma de fazer as coisas senão desaparecer. Uma das coisas impressionantes que eu achei que aconteceu sempre com Jesus e com os discípulos ao utilizarem o nome de Jesus é que os demónios e todos aqueles que se levantam contra nós, o nome de Jesus têm medo. Mas um medo tremendo. Uma pessoa que eu tentei ajudar uma vez disse para ela ir à igreja. Ela estava a 2 quilómetros da igreja e já sabia que estava a 2 quilómetros da igreja. Estava muito perto da igreja. É impressionante. Os demónios sabem quem nós somos. Sabem em quem nós pertencemos. E sabem que se nós usarmos o nome de Jesus, eles não têm hipótese alguma não dobrar o joelho e fugirem. Então o que é que você está à espera de fazer na sua vida? Está à espera de acordar Jesus? Ou você tem que fazer alguma coisa? Não fazer alguma coisa para tentar resolver, mas fazer alguma coisa no mundo espiritual, repreendendo e ficando quieto. Não tentando fazer a solução, mas acreditando. Ele o ama e deu o seu filho. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer: Pai, muita coisa tem acontecido na minha vida. E muitas delas eu tenho deixado acontecer. Eu não tenho orado, tenho deixado passar que as coisas aconteçam. E eu sei que hoje tu me abriste os olhos para que eu veja que eu tenho que repreender as coisas. Repreender as circunstâncias para que elas não se voltem mais contra mim. Para que a tempestade pare de uma vez por todas. E para que cada um de nós seja abençoado pelas tuas mãos, pelo teu poder. Pai, eu confio em ti. Confio no teu amor, na tua paz, no teu carinho. Confio em ti. E eu sei que nenhuma tempestade me vai fazer cair, porque tu estás comigo. Mas também sei que eu confio em ti. E ao nome de Jesus, todo o joelho se dobra. Céu, terra e debaixo da terra. Por isso eu sei, sim, em nome de Jesus, eu vou orar, eu vou repreender
e eu já venci. No nome de Jesus. Assim está escrito, por todas estas coisas somos mais que vencedores por aquilo que nos ama. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Muitas bênçãos. Boa semana. Boa semana.